Eduardo, a palavra está contigo. Fica com Muito Deus. obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Que Jesus nos dê uma ótima tarde de estudo. Então, como o Felipe já falou, o tema da nossa conversa hoje é o encontro de Jesus com Paulo de Tarso, ou melhor, de Paulo de Tarso com Jesus, né? Falar de Paulo em 40 minutos é algo impossível, impossível. Ele é um dos grandes divulgadores dos primeiros tempos do cristianismo. Ele é um dos grandes exemplos de vivência dos princípios trazidos pelo Cristo. Ele é assunto para uma vida. Mas, ao mesmo tempo, apesar de se mostrar um espírito tão iluminado, de ser um espírito tão iluminado, a história de Paulo, e em especial a história do encontro dele com Jesus, mostra também que ele é muito próximo de qualquer um de nós. Então, se Paulo tem um pouco de nós, nós também temos um pouco de Paulo. Então, Paulo é mais do que um assunto para uma vida, ele é assunto para a nossa vida. Então, a gente vai passo a passo na história de Paulo, muito bem narrada nesse livro aqui, Paulo e Estevão, psicografado pelo médium Chico Xavier, ditado pelo espírito Emmanuel. Mostrar de novo esse livro aqui. Ele já foi citado, inclusive, na reunião passada, e ele precisa ser lido por todos. Ele precisa ser lido por todos. Eu sei que eu não vim aqui para expressar a minha opinião, mas como eu também sei que ela é muito comum, que ela é comum a muitas pessoas, eu posso falar com uma certa tranquilidade. É o melhor livro que eu já li na vida. Eu me emociono de falar. É o melhor livro que eu já li na vida, pelo menos nessa vida. Então, a gente vai passo a passo em alguns pontos relevantes na vida de Paulo e vamos ver se a gente se identifica com ele, né? Primeiro, um breve histórico, né? O nome original de Paulo era Saulo. Ele era da cidade de Tarso e ele nasceu entre os anos 5 e 10 da era cristã, na região da Sicília. Na região da Sicília, e essa Sicília é com C, não é a Sicília com S. Só um instantinho que tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado, está tudo certo. Ele nasceu na Sicília, e essa Sicília é com C, não é com S, como a Sicília da Itália, né? Ele fica, essa Sicília, essa região da Sicília com C, fica na região da Turquia, onde hoje é a Turquia. E ela era um importante centro comercial do Império Romano. Saulo veio de uma família de posses, e quando adolescente, ele foi enviado a Jerusalém para estudar e se tornar um doutor da lei. Então, o jovem Saulo, ele se torna uma estrela em ascensão. Ele é inteligente, ele é conhecedor das escrituras sagradas, é um excelente orador e debatedor do templo, porque havia esse costume na época, né? Os doutores da lei, eles iam para o templo e debatiam e as interpretações das escrituras sagradas, era ali e daquela forma que eles mostravam o quanto eles eram cultos, o quanto eles eram inteligentes, o quanto eles eram vaidosos também, né? Enfim. E Saulo, apesar de jovem, ele já estava destinado, ele já tinha um destino. Pela trajetória que ele via demonstrando, ele ia se tornar um destacado doutor da lei. Por conta disso, né, por consequência disso, né, Saulo era um ferrenho defensor das leis mosaicas. E ele estava se incomodando com os seguidores do tal do Nazareno. Esses seguidores pareciam não seguir a lei de Moisés, e isso para ele era muito grave, ele era um defensor ferrenho das leis mosaicas. E aí, ele começa a perceber isso, começa a ver, ele quer saber o que está acontecendo, né? Como se diz, ele quer saber qual é desses seguidores desse Nazareno. E aí ele vai até a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era uma casa coordenada por Pedro, que foi discípulo de Jesus, e que atendia toda sorte de desamparados, toda sorte de pessoas desvalidas da sociedade.
E aí ele assiste as pregações ali e mal sabia, e ficou muito irritado com o que ele viu, né? Porque ele viu coisas ali que não tinham nada a ver com a lei mosaica. Aquilo ali era um absurdo, né? Aquelas pregações que ele escutou lá. E aí ele começa a perseguir e a combater os seguidores desse tal de Jesus Nazareno. Mal sabia ele o que esperava, né? E aí a gente para falar desse Saulo. Ele era uma pessoa com um potencial incrível, um potencial. Ele era inteligente, ele era culto, ele era determinado nos seus objetivos, só que tudo aquilo estava mal canalizado. E isso acontece conosco também, né? A gente, às vezes, tem um potencial bacana, a gente sabe fazer as coisas, mas esse potencial, às vezes, está canalizado só para os nossos interesses pessoais, ou ele está canalizado, está adormecido. Muitas vezes falam com a gente, poxa, você fala tão bem, você escreve tão bem, você não gostaria de ler uma história para as nossas crianças na evangelização, uma coisa assim, até falar, preparar alguma coisa? E às vezes a gente responde, não, isso aí eu vou fazer isso sozinho. O que adianta eu fazer isso sozinho? Não adianta nada, eu fazendo, eu vou mudar alguma coisa? Não vou mudar nada, aí a gente não faz. Ou então, nossa, mas você cozinha tão bem, a gente tem um projeto de sopa lá e tal, você não gostaria de participar? E aí a gente diz, não, mas isso aí é para quem tem tempo, para quem tem dinheiro, e aí a gente não faz. Ou seja, esse potencial fica adormecido ou então mal utilizado, que era o que acontecia com Paulo. Para ele estava tudo bem. E aí, na nossa vida feliz que a gente leu de abertura, tem muito a ver com esse potencial de Paulo, e eu gostaria de reler um trechinho do que a gente viu, que diz o seguinte: canaliza bem a tua energia a fim de que não converta em presunção e violência. Podes e deves ser enérgico, nunca, porém, agressivo. É justo que te sintas jubiloso com os teus recursos, todavia, não te tornes jactancioso. E era isso que meio que acontecia com Paulo, né? Ele tinha toda essa energia. E essa perseguição que ele começa a fazer para os cristãos vira praticamente uma cruzada pessoal para Saulo. Não era Paulo ainda, ele era Saulo. Vira uma questão quase que praticamente pessoal, uma cruzada pessoal para Saulo. Ele vai ficando cada vez mais intrigado e irritado com esses seguidores do Nazareno. Que seita era aquela, que para ele era uma seita, que seita era aquela que, apesar de toda a perseguição, aqueles seguidores continuavam firmes? Que seita era aquela que pregava o amor a todos? Que seita era aquela que dizia que todos eram iguais, judeus ou não? E que absurdo, que seita era aquela que dizia que todos eram filhos de Deus? Isso deixava Paulo muito intrigado, isso deixava Paulo muito irritado. E aí, mais uma vez, a gente volta para a comparação conosco, né? Paulo ficava muito irritado, mas ele se sentia muito atraído por aquilo. Alguma coisa ali, ele sentia raiva daquilo, não gostava, mas não conseguia deixar de estar junto daquilo. E a mesma coisa acontece conosco, às vezes, né? A gente tem uma certa aversão a determinado assunto, a determinada pessoa, mas a gente não consegue ficar longe daquilo, ficar longe da situação, ficar longe da pessoa. A gente tem sentimentos dúbios. Na verdade, parece que a gente está contendo aquilo que a gente não quer admitir para a gente mesmo, que gosta, que aquilo nos atrai. Quantas vezes isso acontece, né, com a gente, inclusive com pessoas, né? Pô, aquele sujeito ali, eu não quero nem saber dele. Nossa, que cara arrogante, que cara isso, que cara aquilo, mas a gente não consegue se desvencilhar daquela pessoa. E mais adiante, aquela pessoa se torna um grande companheiro, um grande amigo. Isso quando não se torna a nossa esposa, o nosso marido, o nosso companheiro, a nossa companheira. E, em princípio, a gente tem aquele sentimento dúbio que a gente não sabe exatamente o que é. E em Paulo, com relação a essa perseguição, quando a gente lê o livro, a gente percebe uma coisa parecida.
Pois é, então essa perseguição vai ficando cada vez mais intensa. Paulo, uma série de coisas acontecem que deixam esse sentimento cada vez mais intenso. A gente não pode falar de tudo aqui, porque não daria tempo, mas isso vai ficando cada vez mais intenso, esse incômodo, até que, em mais uma missão de combate aos cristãos, a caminho de Damasco, ele tem a visão de Jesus. O mestre se faz visível para ele e pergunta: Saulo, por que me persegues? E aí, minha gente, ainda Saulo experimenta aquela sensação, aquela explosão que às vezes a gente tem quando a gente não contém mais, a gente não consegue conter mais essa contradição de sentimentos. Aquilo explode, a gente começa a ver claramente, a gente não consegue mais conter aquilo que a gente realmente sente. E a gente vê que é verdade, a gente só estava contendo tolamente alguma coisa que a gente já sentia. Isso acontece com todo mundo, acho que todo mundo já passou por isso. E foi isso que acontece com Paulo. Aquilo explode, ele começa a ver que, na verdade, aquilo que ele tanto odiava era o que ele amava. E ele cai por terra, ele fica cego e pergunta: Mestre, o que queres que eu faça? E, mais uma vez, a gente pode se identificar nessa cegueira. Ainda Saulo, ficou cego de verdade, fisicamente, temporariamente. Com a gente, quando a gente descobre esses novos valores, mas a gente ainda está em contato com os antigos, isso causa uma confusão na gente, porque a gente conhece bem esses valores que a gente sempre teve e que agora já não... A gente sabe que não pode ficar mais com eles, que eles não fazem mais sentido para a gente. Mas, ao mesmo tempo, os novos valores que se apresentam, a gente não conhece direito, é tudo muito novo, e a gente fica sem rumo. Por alguns minutos, por alguns momentos, a gente fica sem rumo. Por algumas horas, alguns dias, algumas semanas, sei lá, a gente fica sem rumo. É como se a gente ficasse cego mesmo. Até a poeira baixar, até a gente se centrar de novo, é tudo muita novidade. É como se a gente ficasse cego mesmo. Pois é. Então, Saulo, aceitando esse Jesus, entendendo a mensagem desse Jesus, ele volta e, com a mesma veemência que ele combatia o Cristo, agora ele volta ao templo para defendê-lo. Ele não era aquele orador tão destacado, ele não tinha todo aquele prestígio. Ia ser fácil, porque normalmente, na oratória dele, ele conseguia encantar todo mundo. Então, agora ia ser mole. Ele ia chegar lá e ia encantar todo mundo. E ele vai lá com tudo, e o que acontece? Ele quebra a cara. Ele quebra a cara muita coisa. Ninguém entendeu a mudança radical do discurso dele, né? Antes ele era de um jeito, e daqui a pouco ele volta lá, vai lá para Damasco, quando volta outro. Ninguém entendeu essa mudança radical no discurso dele. Acharam que ele estava louco, ele foi expulso de lá. O que aconteceu com Saulo? Ele já tinha conhecido Cristo, ele já tinha entendido o conceito das coisas que ele fazia de errado. Ele já sentia a mudança que o Cristo trazia na vida dele. Mas ele ainda era o mesmo, orgulhoso, arrogante, achando que tinha que ser respeitado por tudo que ele achava que era, né? Como diz minha filha mais nova, mais velha, melhor dizendo, ele estava se achando ainda. Então, o expositor aqui, eu já falei disso aqui num outro tema, então peço perdão para aqueles que já ouviram, mas é importante repetir. Saulo percebeu a mudança que Jesus trouxe para a vida dele, mas ainda não havia se transformado. Isso acontece com a gente também, né? As mudanças vêm para a nossa vida, a gente percebe, mas a gente não absorve a mudança. Então, eu era solteiro, me casei, mas eu quero continuar, eu não consigo entender que minha vida agora tem que ser outra, eu quero continuar com a minha vida de solteiro, sair sozinho, fazer... Não vai dar certo. Um casal sem filhos tem uma vida e tal, aí passa a ter filhos, e esses filhos não vieram do nada, foram decisões que foram tomadas, assim como o casamento também. E aí eu quero continuar, esse casal quer continuar a ter a vida de solteiro. Não vai dar certo porque são coisas diferentes. Agora você é outra pessoa, você precisa admitir que essas mudanças, não só entender que mudou, mas absorver a mudança.
Por exemplo, uma comparação, uma coisa que aconteceu aqui com o palestrante. O palestrante trabalhava numa empresa grande, num horário bem peculiar, de meia-noite às 7 da manhã. E muitas pessoas, às vezes, os amigos me procuravam, olha, Eduardo, se você tiver um emprego, alguma coisa para mim, ou eu estou precisando complementar minha renda, alguma coisa que chegue, que possa, ou fala comigo, poxa, fala comigo. E isso aconteceu, às vezes eu precisava tirar férias. E aí eu dizia, olha, a gente tem um emprego aqui, tem um mês de trabalho aqui, só que o horário é de meia-noite às 7 da manhã. Aí as pessoas ficavam, mas meia-noite às 7 da manhã? Sei. Pois é, perdão, desculpem. Algumas pessoas realmente não tinham como pegar esse horário porque tinham família, porque tinham outros afazeres. Outros não, outros realmente não tinham, poderiam pegar só por um mês. Mas o que acontecia? Eles queriam uma mudança da vida, queriam uma mudança na vida, ter uma situação financeira melhor, estar dentro de um emprego, mas na hora de transformar a vida, eu vou ter que me transformar. Meu horário agora, seja lá o que eu faço da vida, de meia-noite às 7 da manhã eu vou estar ocupado. Aí a pessoa não quer. Então você quer a mudança, mas não quer a transformação. E com a gente acontece também o seguinte: a gente quer que Jesus abrace a nossa vida, mas a gente não quer abraçar a vida de Jesus, né? Então é isso, a gente precisa absorver a mudança, porque senão não adianta. A gente precisa se transformar, senão não adianta. E foi isso que Saulo percebeu quando tomou foi expulso do templo, quebrou a cara, né, como diz aí na gíria, tomou um toco. E aí, o que ele fez? Depois que ele percebeu que as coisas não eram tão simples como ele imaginava, ele vai para o deserto para meditar, sozinho, para entender essa nova vida. Ele não é mais o doutor da lei, aquela pessoa proeminente, e agora passa a viver de um ofício que ele tinha aprendido muito jovem, né? Que é o trabalho no tear, né? De fazer tecidos, de fazer roupas. E é justamente no deserto que ele muda o seu nome para Paulo. E, mais uma vez, a gente compara essa atitude de Paulo com o que a gente pode fazer na nossa vida. Saulo, que virou Paulo, agora vamos poder chamar ele de Paulo. Paulo, ele vai para o deserto para meditar, para entender, que é o que acontece, né? Ele sai daquela confusão, sai do burburinho que ainda o cercava, que ainda o cercava, inclusive, mentalmente, e num lugar tranquilo vai pensar na sua nova vida. A gente, quando recebe novos valores, quando a gente começa a entender esses novos valores, quando a gente encontra com Jesus de alguma forma, a gente também entra em conflito, né? Como a gente já falou, tem essa cegueira, a gente também entra em conflito e a gente precisa literalmente colocar a cabeça no lugar. E para isso a gente precisa se afastar um pouco daquilo que a gente vive. Claro que alguns talvez consigam, que ótimo, se afastar fisicamente, mas a maioria de nós não vai conseguir fazer isso. Então, vai ter que se afastar mentalmente, com o pensamento, se tranquilizar, começar a olhar de fora todos aqueles valores que nós tínhamos antes, para que a gente possa medir, para que a gente possa ver o que realmente nos serve ou não nos serve mais e como essa nova vida vai se encaixar, melhor dizendo, como nós vamos nos encaixar nessa nova vida. A gente tem um exemplo disso, dessa necessidade de se separar, nessa necessidade de ficar distante, com Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos e ele era odiado pelos judeus porque ele era um judeu que cobrava impostos dos judeus para os romanos. E o que acontece? Ele era rico, tinha uma vida muito boa, só que aquilo não completava mais a ele por dentro. Ele era da época de Jesus, e ele sabe que Jesus vai chegar à cidade. E o que ele faz? Eu quero ver Jesus. E ele vai para o meio da multidão, só que ele era muito baixinho, então ele não conseguia ver Jesus. Então ele subiu numa árvore, e da árvore ele conseguiu ver Jesus, Jesus o vê também, Jesus vai jantar na casa dele, nesse jantar ele se converte, se compromete a devolver tudo a mais que pegou das pessoas, enfim. Mas o que é importante nessa história de Zaqueu é justamente isso, ele é baixinho e está no meio da multidão.
E aí ele tem que subir numa árvore, ou seja, ele vai acima da multidão para poder enxergar Jesus. E é o que a gente precisa fazer, porque quando a gente está no meio da multidão, no meio de todos aqueles pensamentos comuns da multidão, a gente não consegue ver nada, a gente não consegue pensar. Quando a gente vai acima disso, ou seja, quando a gente se distancia disso, aí a gente consegue ver Jesus. E é isso que Paulo faz. Ele se distancia para poder entender tudo aquilo que está acontecendo com ele. E assim ele vai para o deserto. Só que as nossas ações anteriores, minha gente, elas não ficam impunes só porque a gente se transforma. A transformação, ela ajuda muito, ela é muito importante, mas ela não apaga tudo. E ainda no deserto, uma coisa que me lembrei de falar. Saulo muda de nome para Paulo no deserto. Nós não vamos mudar de nome, claro que não. Mas nós vamos mudar, talvez, nós não mudamos de Saulo para Paulo o nome, mas a nossa personalidade, parte da nossa personalidade, quando a gente se afasta e reflete que precisa se transformar, ela se transforma. Isso sim muda. Então, o nosso Saulo, se a gente realmente merece, se a gente realmente quer isso, nós, de alguma forma, vamos nos transformar, sim, de Saulo em Paulo. Pois é. E aí, voltando aqui, que eu me lembrei que eu queria falar isso para vocês. As nossas ações anteriores, elas não ficam impunes só por causa da nossa transformação. A transformação é importante, ela precisa acontecer, ajuda bastante, mas não apaga tudo. E ainda no deserto, que Paulo se dá conta disso e tem uma grande lição do que é o verdadeiro cristianismo. Ele é acolhido pelo casal Áquila e Prisca, que são dois cristãos que vivem, enfim, na tenda e vivem de comércio. Só que Paulo se lembra que ele perseguiu esse casal quando ele ainda era Saulo. Mas como ele está muito mudado fisicamente, né, o sol do deserto envelhecido, a vida rude no deserto transforma, né, ele não tem mais aquele jeito de, vamos dizer, de Mauricinho, né, já é uma pessoa... Ele, supostamente, ele não é reconhecido. E ele guarda esse segredo enquanto está com Áquila permanece com Áquila e Prisca, embora sofrendo com a culpa, sentindo pelo que ele fez, né? Até que um dia, quando ele parte desse exílio, quando ele se despede de Áquila e Prisca, ele resolve revelar a sua identidade ao casal. E qual não foi a surpresa dele? O casal, eles sempre souberam quem ele era, mas não se importaram porque viram nele um verdadeiro arrependimento. Muito tempo depois, séculos depois, o próprio Paulo, né, numa mensagem mediúnica que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, a mensagem é grande, mas esse trechinho, nesse momento, ele é muito importante. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis, ou seja, não esqueçam, que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Esse é um trecho da comunicação que está no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E ao voltar do exílio, Paulo procura novamente a Casa do Caminho, aquele lugar coordenado por Pedro, que tinha sido discípulo de Jesus, o lugar onde ele tinha estado, ainda como Saulo, e se indignado, né, com o que tinha ouvido ali. Só que agora ele volta diferente, agora ele bate lá para se oferecer como voluntário para ajudar todas aquelas pessoas desvalidas que procuravam um amparo ali. E ele, a princípio, não é bem visto, ao contrário, ele é visto com desconfiança por parte dos trabalhadores. Afinal, ele tinha sido um líder das perseguições ao trabalho que eles faziam ali. Então, ele teve que mostrar humildemente que havia se transformado. E a gente também pode se ver nesses dois episódios, né? Quantas vezes, depois de nos reconhecermos como equivocados, nós temos que mostrar àqueles que nos ofendemos, que nós ofendemos, o quanto nós mudamos, né? Nosso orgulho é destruído a marteladas ali, né? Às vezes bem dolorosas para a gente, né? Às vezes, inclusive, a gente tem que aceitar a incompreensão dos que não confiam em nós, é natural.
nosso comportamento até ali não foi dos melhores. Mas que alegria, né? Quando a gente consegue se redimir através do trabalho, através do exemplo. E Paulo se torna um grande trabalhador da Casa do Caminho, se torna uma referência para a Casa do Caminho. Depois disso, depois desse trabalho na Casa do Caminho, Paulo passa a viajar pregando a palavra do Cristo. Um andarilho, às vezes está junto com amigos, às vezes sozinho, dormindo e comendo aonde o acolhesse. E é claro que isso não foi uma tarefa fácil. Muitas vezes ele foi apedrejado, foi expulso das cidades, foi preso. Mas aí a gente relembra aquele potencial que foi falado, de que a gente falou lá no início da nossa conversa. O potencial dele ser uma pessoa determinada, inteligente, que acreditava naquilo que para ele era importante. E aí, apesar de tudo isso, ele seguiu em frente. No livro Paulo Estevão, que a gente citou também, ele reflete sobre essas situações de sofrimento. Ele pensa, se o Mestre Jesus passou pelo que ele passou, quem sou eu para me queixar? E essa situação de solidão a gente passa também, às vezes. Quando a gente renova os nossos valores, quando a gente resolve seguir um outro caminho, a gente fica sozinho, porque algumas pessoas não vão nos acompanhar, e não tem nada errado nisso, é o tempo delas. Nós fazemos uma outra coisa, nós queremos uma outra coisa, elas ainda não. Assim como nós também, durante muito tempo, não quisemos, e outras pessoas antes de nós seguiram. Mas o fato é que quando a gente segue esse novo caminho, assim como Paulo, a gente segue sozinho, com poucos amigos, não é acolhido em todos os lugares, inclusive porque esses lugares também não nos servem mais, nós não somos acolhidos em todos os lugares. Às vezes, inclusive, somos apedrejados, né? Você é fanático, você agora, termo horroroso, né? Você é da igreja, você é hipócrita porque ontem você fazia isso, hoje você diz que vai fazer diferente. A gente passa por tudo isso. Mas aí, como Paulo, a gente precisa ter perseverança. Foi isso que ele teve. E é engraçado, é curioso, porque a gente consegue entender essa perseverança quando a gente fala de coisas materiais. Então, eu quero estudar porque eu quero passar num concurso, eu quero juntar um dinheiro porque eu quero comprar um determinado bem, uma casa, um carro, um apartamento, uma viagem, o que seja, porque a gente consegue ver o resultado, ver esse objetivo. Eu consigo me ver passando no concurso e tendo uma vida confortável, etc., etc., ou eu consigo ver o carro que eu quero comprar, a viagem que eu quero fazer. Quando esse objetivo é moral, a gente não vê. E, às vezes, a gente balança. E a gente fica muito mais tentado com relação a eles. Por quê? Porque se alguém vem para você, vamos sair, Eduardo, vamos lá, vamos beber uma coisa ali, tomar uma Coca-Cola. Olha, não posso não, porque eu preciso estudar para o meu concurso aqui, que eu preciso passar. Amigo, vamos sair, vamos lá. Não, eu não posso, porque eu estou economizando para comprar determinada coisa. Agora, quando o objetivo é moral, você não olha, não vou não, porque eu preciso me melhorar. Ninguém fala isso. Ninguém fala isso. Então, a gente precisa ter perseverança. E, ironicamente, essa conquista moral é a única que a gente vai levar para a eternidade. Os bens materiais, o concurso, o carro, seja o que for, vão ficar. Então, perseverança, é isso que Paulo teve, é isso que a gente precisa ter, e às vezes é isso que a gente tem também. Ele tem, algo que não é divino. Paulo era um ser humano, e ele tinha perseverança, ele tinha dedicação que a gente pode ter também. E Paulo continua, e até que um dia ele é chamado de volta à casa do caminho. Informam a ele, falam com ele que a casa está um local, está uma confusão. A pureza que tinha naquele local estava sendo desvirtuada, estavam voltando velhas tradições, começava-se a discutir se era necessário ter circuncisão ou não para participar dos cultos, né? A situação estava chegando num ponto que essas divisões podiam colocar todo o trabalho a perder. E o que se esperava era que Paulo
chegasse e fosse impor a ordem de maneira severa, para que tudo voltasse a ser o que era antes. Mas o que acontece é que ele age de maneira conciliadora. As pessoas podiam ter as suas convicções, desde que a mensagem de amor ao próximo do Cristo continuasse intacta. E é esse desafio que também nos é apresentado hoje, numa situação que a gente se coloca no lugar de Paulo. Às vezes, a gente se vê tentado a impor a nossa forma de ver o cristianismo, às vezes até dentro da própria doutrina espírita. E a gente deixa de lado o que é realmente importante, que é a mensagem de amor ao próximo do Cristo. Isso é que deve prevalecer. Para ilustrar essa situação, para ilustrar isso que a gente falou, a gente traz a história de um terreiro de candomblé em Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro, que foi incendiado criminosamente por conta da intolerância religiosa. E esse centro foi reconstruído graças a um movimento de arrecadação de dinheiro realizado por um grupo de igrejas evangélicas. Incrível isso, né? Na matéria jornalística, né, que foi feita sobre isso, o depoimento da pastora que realizou, né, que liderou esse movimento, o depoimento dela diz tudo. Logo que a gente ouviu sobre a destruição do terreiro, eu pensei, se em nome de Cristo eles destroem, em nome de Cristo nós vamos reconstruir. Claramente a gente vê aí a máxima do amor ao próximo como a nós mesmos, sobrepondo qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Paulo continuou a sua jornada até ser morto no ano de 67 por ordem do imperador romano Nero. A presença física se foi, mas a mensagem dele é eterna. Tanto a mensagem do amor ao Cristo Salvador, quanto a mensagem de que qualquer um de nós, pode se transformar e se tornar em alguém muito, muito melhor. Assim como Paulo, todos nós temos a chance de encontrar Jesus. Todos nós encontramos Jesus. Alguns, inclusive, têm a chance de não precisar cair do cavalo ou ficar cego para compreender a mensagem dele. Mas o que é comum, seja lá como a gente faça esse encontro, o que é comum, o que não pode faltar, o que, aliás, precisa ser feito constantemente dentro do nosso coração, é a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? No decorrer da missão de Paulo, ele escreveu várias cartas às comunidades e às pessoas. Essas cartas, com a visão fantástica que ele tinha do cristianismo, elas são estudadas até hoje. Se a gente ler 10 vezes seguidas, qualquer uma delas vai encontrar novas reflexões em cada uma dessas leituras. E aí, nós gostaríamos de encerrar com um trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que também está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. É um trecho bem conhecido que fala da necessidade da caridade, que diz o seguinte: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, se não tiver a caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos. Queria pedir para terminar
que o nosso companheiro Daniel cantasse para a gente uma música que fala de Paulo compreendendo a sua nova maneira de ser. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe a todos. Oi, pessoal, boa tarde. Essa música ela tem uma estrutura muito diferente das músicas do movimento espírita, porque ela é uma música que traz uma passagem histórica, como o Edu colocou, de Paulo, né? E eu pedi para o Renatinho, acho que o Renatinho colocou já no chat a letra, porque ela é interessante de se ouvir com um dueto, porque ela é um diálogo entre Paulo, né? E como muito bem o Dudu colocou no estudo dele, é um diálogo de Paulo com, né, Áquila e Prisca, que eram os anfitriões da casa no deserto que o acolheram, né? Então, eu vou tentar interpretar de uma forma que vocês consigam ouvir na flexão da minha voz quem é o quê. Mas como o Renato já interpretou, já colocou a letra, eu imagino que vocês consigam entender direitinho, sem dificuldade, né? Qual é a passagem. Só o início que é uma introdução da música, e depois começa o diálogo do irmão com eles, né? E é uma história... O Eduardo foi felicíssimo, né, em escolher, foi muito sensível em fazer essa seleção. O Evangelho nas areias, Áquila e Prisca, a família. Na pureza de bondade, abrem suas portas ao errante. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a bilha, descedenta nela tua vida. Vem beber no vaso que sacia. Ouço as histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no tear, vou tecendo meu falar, e a nossa amizade é um culto. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. O afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estofo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva o bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És presente em nossa casa, toma água, exabilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia, pois serás o vaso que sacia. Obrigado, Daniel.
Obrigado, Eduardo.